Bom pessoal, olá de novo, me chamo professor Helder. Eu vou mostrar um vídeo aqui para ajudar a entender a questão do capítulo 4, né? Vou mostrar como se faz para usar o operador e OU. Então olha só, eu vou abrir o editor de texto Kate, tá aqui se você estiver usando o Linux Educacional 3.0, você vai em utilitários, tem aqui, editor de texto Kate. Isso aqui não vai existir no Linux Educacional 2.0 se o seu polo está utilizando esse Linux. Aí no caso você vai procurar um editor de texto chamado gedit. Quem tiver com Windows pode abrir a ferramenta DevC++, né, e refazer esse código que eu vou apresentar para vocês aqui. Então lá, estou abrindo o editor de texto. Para nós ganharmos um pouco de tempo, eu já já criei o programa, né, eu vou simplesmente abri-lo. Ele está aqui dentro do meu diretório chamado Helder. Ele aqui prog 1.c. Bom, esse aqui é o código, né, que eu criei. Então, olha só, este código ele tem a biblioteca que eu declarei, stdio.h, está aqui a minha função main, está aqui o bloco da minha função main, ó, que começa aqui e termina aqui embaixo, ó, olha só, ele termina aqui embaixo, que o programa termina aqui. Isso aqui é meu código. Como eu fui nos polos que eu já fui, eu sempre pedi para colocar esse esqueleto. O que é o esqueleto? A declaração da biblioteca, a função main, abre chaves e fecha chaves. Então, isso aqui que eu ditei é o comportamento da função main. Bom, o que eu fiz no comportamento da função main? Primeiro eu quero que você perceba o que é função aqui, né? Como eu falei nos polos, entenda-se por enquanto que funções são microprogramas. Para você ver em um código o que é uma função, basta você procurar toda palavra que ao termo dela tem um parênteses, como aqui é o main, aqui é printf, aqui scanf, printf de novo, scanf, printf, scanf, a própria função if, né? Aí eu falei a diferença para vocês. Tem a função que você declara o comportamento dela, ou seja, você programa o comportamento dela, e tem função que apenas você faz uso. Como é que você consegue perceber isso no código? Toda função que ao termo dela, tá, logo após ela, na linha à frente dela ou abaixo dela tiver uma chave, como aqui, ó, tem essa chave aqui do main, significa que essa função main eu estou declarando o seu comportamento. Ela existe dentro da biblioteca stdio.h, mas eu estou declarando como é que ela deve se portar, ou seja, eu estou programando a função. É diferente, por exemplo, do printf, que é uma função, mas ao termo dela eu tenho um ponto e vírgula e não a chave. Então significa que a função printf, eu estou apenas fazendo uso dela, não estou programando ela. Então é o caso da função printf e o caso da função scanf. No if, você sabe que eu tenho os parênteses. Então o if, na verdade, é o quê? É uma função. Como eu tenho uma chave logo abaixo dela, significa que eu estou programando o comportamento dessa função if, né? Então, só para ver essa diferença. Então, o que eu fiz aqui? Eu declarei três variáveis, chamadas x, y e z. E as três variáveis são do tipo inteiro. O que eu fiz aqui embaixo, na linha de baixo? Eu falei, simplesmente utilizei a função printf para ele imprimir um rótulo para mim na tela. Qual o rótulo? Digite o valor para x. O rótulo pode ser o que você quiser, né? O rótulo é apenas uma orientação para aquele usuário que está executando o seu programa, né? Aqui eu utilizei a função scanf. Para que serve a função scanf? A função scanf serve para parar a execução de um programa e forçar a interação do usuário com o programa, no caso ele digitando um valor. Aqui a função scanf eu tenho dois parâmetros. Tem o primeiro parâmetro, ó, entre aspas, vírgula, e o segundo parâmetro. Então esse primeiro parâmetro, porcentagem D, eu sempre utilizo quando eu estou trabalhando com a variável do tipo inteira. Se você perceber aqui, x é uma variável do tipo inteiro, eu declarei ela aqui em cima. Eu estou utilizando o e-comercial porque é uma sintaxe obrigatória da função scanf. Então, como aqui no segundo parâmetro eu coloquei uma variável inteira, então significa que esse parâmetro aqui tem que ser porcentagem D, né? Porcentagem D sempre se trabalha com variáveis inteiras. Então, quando apresentar a mensagem digite um valor para x, você deve digitar um valor inteiro. Automaticamente, quando você digitar um valor inteiro e pressionar a tecla Enter, automaticamente o valor digitado vai ser guardado dentro dessa variável x. Então, dessa forma, eu obtive um valor para x, um valor para y e um valor para z. Estes valores são atribuídos em tempo de execução, porque é o usuário que vai informar, né? Vamos supor, olha só, estou só apenas colocando um comentário aqui, barra, lembre-se que é um comentário. Vamos supor que x recebeu o valor 30, né? E vamos supor que y, o usuário digitou para y o valor 10.
E vamos supor que para Z o usuário digitou o valor 20. Bom, aí nós vamos para a parte de questionamento. Quando você utiliza EE, tá? Quando você utiliza EE para a condição if ser verdadeira, significa que as duas subcondições, ou seja, x maior que z, y maior que z, tem que ser verdadeiras para que a condição seja considerada verdadeira. Somente se a condição for considerada verdadeira é que vai ser executado o que existe dentro do bloco do if. Olha só, o bloco do if começa aqui e termina aqui. Então, esta linha só vai ser executada se essas duas condições forem verdadeiras. Com relação a essa linha aqui, no meu computador ela está em duas linhas porque eu não tenho espaço suficiente aqui para escrever. Quando você replicar esse programa no seu computador, você vai escrever tudo numa linha só. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, não existe. Isso aqui é tipo um efeito, uma miragem, vamos dizer assim. Que isso aqui, ó, essa linha está continuando aqui na linha da frente. Então, quando você for replicar o programa, coloque essas duas linhas numa linha só. Bom, da mesma forma aqui embaixo, ele está perguntando se x é maior que z, só que aqui eu não utilizei o e, eu utilizei ou. Quando você utilizar ou, significa o quê? Se essa condição vai ser verdadeira do if, se pelo menos esta, ou seja, x maior que z ou y maior que z, for verdadeira. Se uma das condições forem verdadeiras, ele vai executar essa linha que está dentro do bloco. O bloco deste if começa aqui e termina aqui. Então, neste caso, para x valendo 30, y valendo 10 e z valendo 20, ele vai perguntar: x é maior que z, ou seja, 30 é maior que 20, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E, aí ele está perguntando, y é maior que z, ou seja, 10 é maior que 20, verdadeiro ou falso? Essa condição é falsa, porque y vale 10 e z vale 20. Então, significa que eu tenho uma condição verdadeira e uma condição falsa, e eu estou utilizando, interligando essas duas condições pelo EE. O EE me diz que a condição do if vai ser verdadeira se as duas condições forem verdadeiras. Como uma das duas é falsa, então o que vai fazer o programa? Automaticamente ele vem para a próxima linha ao término do seu bloco. Então ele vai vir para esta linha. Ou seja, ele não vai executar essa linha do printf porque a condição aqui foi considerada falsa. Aqui então, no caso, ele vai perguntar, esse outro if, x é maior que z, ou seja, 30 é maior que 10, é maior que 20, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ou 10 é maior que z, ou seja, y é maior que z, ou seja, 10 é maior que z, é verdadeiro ou falso? Falso. Então aqui eu tenho uma condição falsa e aqui eu tenho uma condição verdadeira. Mas o que diz quando você utiliza a expressão ou? Quando você utiliza assim, o operador ou, que é essas duas barras, ele está falando que se pelo menos uma das condições for verdadeira, significa que a função if é verdadeira. Então ele considera isso aqui verdadeiro. Se ele considera isso aqui verdadeiro, ele vai executar essa linha de mensagem aqui. Ou seja, então apenas essa mensagem vai ser executada. Vamos ver? Olha só, vou abrir meu terminalzinho aqui. Né? Meu programa, como você consegue ver aqui, ele chama-se prog1. Vou salvar porque eu fiz algumas alterações nele. E vou compilar. Ó. gcc-o tt prog1.c. Né? GCC é o compilador. prog1.c é o nome do código, do arquivo onde está digitando esse código texto. E esse TT é o nome que você vai dar, é o nome que você está dando para o arquivo executável que vai ser gerado quando você compilar o programa. Ó, vou dar um Enter, ele não me deu nenhuma mensagem embaixo, significa que a operação foi feita com sucesso. Agora eu vou executar meu programa, ./tt. Vou dar um Enter, ele digite um valor para x, vou digitar os valores que estão ali, ó, 30, para y, 10, digite um valor para z, vou digitar 20. Vou dar um Enter, e ele me falou: essa mensagem só será apresentada se x for maior que z ou y for maior que z, que é a mensagem que está aqui embaixo. Ou seja, ele não executou esta, só executou esta. Bom, pessoal, é isso aí.